presidente, permissão para você sentar. Permissão, você. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, parabenizar o Evaldo, a Aurélio e o Robson. O Robson pela emenda impositiva e o Evaldo e a Aurélio pelo tempo e gasto, né, que eles teve para estar indo fiscalizar em relação ao aluguel do imóvel lá em Barretos. Sei como é difícil, né? Eu tenho a minha tia que faz tratamento lá já há 6 anos e eu tenho outras pessoas, amigos, que vai fazer uso desse imóvel. Né? E eu quero deixar também registrado aqui nessa casa. Hoje eu estive no posto de saúde aqui de Palmital de Minas, passei a tarde lá hoje conversando com os funcionários, com a diretora lá do posto, e vou fazer o que sempre o meu novo colega fala aqui, o Evaldo, pedir para o prefeito para que ele olhe bem generoso em relação ao posto de saúde de Palmital. Né? No tempo que eu estava lá, chegou uma paciente querendo um veículo, né, para poder estar buscando eu acho que não sei se era avó ou se era mãe dela que estava passando mal e não conseguia ir até o posto. Ela não tinha esse veículo. Eu não culpo a gestão, né, o executivo, porque eu sei como, né, eu sempre falo, eu estou lá diário e eu vejo como está sendo difícil. A luta está sendo muito difícil em relação ao estado que foi pego a prefeitura. Né? A gente não tem veículos, a gente não tem equipamentos, a gente não tem, pode-se falar, quase nada em bom estado, né, para estar em uso. Então eu sei, mas é minha obrigação, né, como fiscal do povo, estar relatando aqui e pedindo um olhar generoso. Né? O pessoal, os funcionários pedem socorro, a população pede socorro, e a gente sabe que na hora, em se tratando de saúde, não tem como esperar. Né? É aquela hora e às vezes 1 minuto faz a diferença para a gente ter a vida de uma pessoa aqui com a gente, de um ente querido. Então eu estive lá, conversei, peguei algumas demandas, né? Eu estive no PA de Unai esse final de semana e lá dentro, acompanhando minha irmã, eu encontrei também com uma paciente daqui que estava com a filha que tinha ganhado um neném. E ela me relatou algumas coisas muito preocupantes em relação ao PA mesmo, a recepção que o nosso pessoal tem lá. Então eu convido, né, os meus colegas para que a gente possa marcar para estar indo em Unai. Acredito eu que primeiro a gente deve conversar com o secretário de saúde ou às vezes ir diretamente no prefeito para ele estar resolvendo essa situação, porque em relação à saúde, a gente sabe que o pronto-socorro de Unai, eles não atendem a gente fazendo favor, eles recebem para isso. Então, assim, se eles recebem para isso, eles têm que fazer jus desse dinheiro. E a nossa população merece ser bem tratada e atendida na hora que precisa, e não passar da hora. Porque em relação a essa paciente que estava no PA no sábado, a netinha dela passou da hora de nascer. A gente sabe o quanto isso é grave. O quanto de sequela pode vir a uma criança ela passando de hora de nascer. Graças a Deus, até então, né, correu tudo bem, mas e se não tivesse corrido? Né? Então a gente deixa e se não tivesse? Na saúde não pode ter o se não pode ter dúvida. Não pode eles chegar numa ambulância, levar um paciente, segurar a ambulância em Unai 4, 5 horas, sabendo que a gente aqui tem poucas ambulâncias, que eu saiba aqui em Unai, aqui em Cabeceira fica uma. Né? Então, a hora que ela sai daqui para levar um paciente,
que fica sem nenhuma ambulância. Então tem que ser rápido. E o que foi me relatado é que está demorando, que eles estão segurando o pessoal lá. Isso não é justo, né? Então eu deixo aqui, né, o meu apelo para a gente estar procurando resolver isso o mais rápido possível. Tá? Muito obrigada a todos. Senhor presidente, permissão para a sociedade. O que eu entendi em relação ao feriado de São Sebastião, e se eu não me engano, vai acontecer agora também de São José, eles não alteraram o feriado para a população, para comércio, isso foi só interno, o administrativo. Né? E lembrando que eles jogaram para onde seria ponto facultativo, que de qualquer forma não seria trabalhado. Que uma foi na quarta-feira de cinzas, que não é um feriado, e a outra vai ser em Corpus Christi, que o Corpus Christi é feriado nacional, uma quinta-feira, e sempre é dado ponto facultativo na sexta. Então, se eu não me engano, esse feriado de quarta, que é São José, será jogado para sexta, logo após a quinta-feira de Corpus Christi. Tá? Pelo menos foi isso que eu entendi. Assim, até então, o que eu entendi é interno. Não é para a população, é trabalho interno. Né? E foi para ajudar o servidor que trabalha na administração. Ele não é obrigado a dar ponto facultativo. Então, para o servidor, ele tem que trabalhar numa sexta, tem que feriado na quinta, né? É uma ajuda. Eu entendo como isso. Entendeu? É uma ajuda que, às vezes, como se diz, né? Alguns discordam, mas é um trabalho interno. Não é um atendimento ao público que está sendo feito, é um trabalho interno, e lá está muito bem explicado. Né? Mas, acredito eu também que isso não vai afetar, né, o executivo para uma piora, assim, no caso de economia, sim, porque a partir da hora que a administração deixa de funcionar, ela deixa de arrecadar. E aí, passando o feriado para um ponto facultativo, sim, uma economia, porque estaria fechada no feriado e no ponto facultativo. Então, ela está trabalhando no feriado, coisa interna, e dando ponto facultativo. Mas então, é uma economia, sim. Vereador, mas quais votos internos que a senhora se refere? Porque eu não tenho conhecimento mesmo. Eu queria que a senhora colocasse para mim os que é interno, com o seu conhecimento. A administração, a prefeitura em si. A escola não funcionou. Funcionou? Então, é a interna, a administração. É a administração. A escola é outro calendário. A escola é outro calendário, exatamente. Tanto que quando eles pegam e vamos colocar exemplo, quando a professora faleceu, eles vão ter que pagar aquele dia. Então, a escola é um calendário específico, separado. E até então funcionou a administração, serviço interno. O que foi falado, foi divulgado, né? E foi o meu entendimento. Pode ser que eu esteja errado, mas foi o meu entendimento e pelo que me explicaram, foi isso. A partir da hora que a prefeitura fica fechada, ela deixa de arrecadar. Ela deixa. Tanto que o nosso ex-prefeito lá, eu falo nosso porque eu acho que aqui é uma região só, o Branquinho, ele não dava ponto facultativo em momento algum por causa disso, porque ele perderia muito. Então, o nosso gestor, o prefeito Elber, ele resolveu fazer uma troca com os funcionários. Porque eu, como funcionário, eu prefiro ter um feriado numa sexta-feira do que numa quarta. Porque eu posso viajar se tiver alguma coisa. Então, isso foi tudo conversado lá. Né? E não foi imposto aos mercados, não foi imposto para os outros departamentos, as outras coisas. Está seguindo o calendário da prefeitura, que é um calendário interno deles. Pois é, mas é porque a escola
não é o executivo que faz. Então É isso que eu estou tentando fazer para vocês entenderem. O que tem que ser respeitado não pode ser ponto facultativo e uma classe trabalhar e outra classe não trabalhar, só o administrativo trabalhar. Essa coisa interna é bagunça. Isso aí Esse é o meu ponto de vista. A senhora está entendendo errado. Porque aí, então, a anúncia do funcionamento, então essa troca ela é válida. Porque na quinta-feira. Você interpretou errado, ela não é válida do meu ponto de vista. Porque ele passou esse calendário, eu não sou contra, eu vou votar a favor desse projeto. Porém, o que tem que deixar claro aqui é que no dia de São Sebastião, os professores e os alunos vão ter aula. No dia de São José, os professores e os alunos vão ter aula. Só porque na quarta-feira de cinza, os professores não trabalham, os alunos não têm aula. E nós teríamos que trabalhar. Eles trocaram. No dia de São José, quarta-feira, vocês vão trabalhar. Na sexta-feira, após Corpus Christi, vocês não vão trabalhar. Entendeu? É isso que eu estou tentando explicar. Calendários diferentes. Se for ir pela lógica, não está errado, não está ruim, não. Se for pela lógica. Então, eu vou ser a favor, não vou ser contra, só porque o meu entendimento não é ruim. Não é ruim nem para vocês na educação e nem ruim para nós da administração. Que numa quinta-feira vai ser feriado, que é Corpus Christi, e na sexta-feira eu vou ter que trabalhar. Então é isso. Eu vou votar a favor, porém, esse questionamento da senhora aí, ele então é levado para todas as cidades, porque em Unaí tem dia que a delegacia funciona e a prefeitura não funciona, tem dia que a prefeitura funciona, entendeu? Então, assim, é uma coisa, o calendário escolar, ele tem regras a ser seguidas. Eles observam os feriados nacionais. É por isso que agora a gente tem que começar a analisar para não deixar brechas. Porque o que foi feito não era errado, não. A partir da hora que essa lei ela for aprovada e for sancionada, aí sim, se fizer, é errado. Mas até então, a lei teve essa brecha e eles pegaram. Então não tem errado. Senhor presidente, permissão para todos aceitar. Parabéns, vereador. Acredito eu que jamais o executivo vai olhar, né? Porque a gente que morava de Cabeceira, a gente sabe da necessidade realmente das lixeiras. Trabalho lá em frente também, vejo a necessidade, apesar, né, deles olhar lá com mais cuidado por estar em frente à prefeitura. Então, todos os dias quase tem uma pessoa lá limpando, mas não consegue, né? À noite, finais de semana, o lixo acumula, principalmente pelo fato daquela quadra lá de areia onde, né, tem um fluxo de gente maior. Então, realmente precisa. E em relação a Bairro Santana, né, é o bairro mais afastado que a gente tem, pelo menos é o que eu sinto, né, é o bairro mais afastado um pouco do centro, das outras praças. Então, é algo que realmente precisa mesmo, e aquela praça ela foi bem projetada pelo fato de ter uma quadra de areia. Não sei se eles tem que eu não paro lá, só passo em frente. Então, assim, é olhar e revitalizar mesmo ela, né, e colocar ela apta para a população estar tendo um local de lazer. Parabéns. Senhora presidente, permissão para todos aceitada. Primeiro eu quero deixar aqui a justificativa. Nosso nobre vereador Isaías não está presente hoje, pelo fato que a mãe dele parece não estar bem, ela está em período de tratamento. Então é isso, te desejo força, Isaías, né, muita sabedoria, muita paciência, porque quando se trata de doença a gente sabe o quanto é doloroso e o quanto é difícil esperar e ter fé, né? E principalmente quando é uma pessoa que ninguém substitui, a mãe, né? Mãe é uma palavra que pesa, é uma palavra cheia de amor, de carinho e que acolhe a gente. Então, força, Isaías, né? Eu quero deixar aqui também registrado para a população de Cabeceira, de Palmital, da minha responsabilidade
de estar sempre ao lado da verdade e do que é justo, do que é de direito do nosso povo, né? Então, eu sempre estou aqui, eu sempre falo, estou aberta, tá? As pessoas estão me procurando, reivindicando, me mostrando, às vezes, o caminho que deve ser seguido e o que não deve ser seguido. Então, assim, pessoal, estou aqui com muita responsabilidade, honestidade, sempre a favor do que é justo. O que é justo, a gente não erra. E, às vezes, a vontade, sim. Então, não estou aqui para ser bondosa, e sim para ser justa, tá? Muito obrigada a todos. Uma boa noite.